Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tem um tipo de história que nos fascina há décadas, são as de serial killer. Por diversos motivos, somos constantemente atraídos pelos mistérios e pelos horrores dessas tramas sobre assassinos em série. E o cinema é uma das artes que mais captou esse nosso fascínio, já que alguns dos maiores filmes já feitos são sobre essa temática. Mas muitos fãs desse subgênero ainda não conferiram aquele que é o filme de serial killer mais influente de todos os tempos. O clássico M, o Vampiro de Düsseldorf, de 1931 e dirigido por Fritz Lang. Esse longa é revolucionário não só para o gênero do suspense, mas também para o cinema como um todo. E até hoje a gente consegue enxergar a influência dessa obra em vários filmes e seriados sobre serial killers. Du hast aber einen schönen Ball. Antes de produzir M, o Fritz Lang já tinha conquistado o lugar dele no cinema alemão graças aos longas de Dr. Mabuse e da lendária ficção científica Metrópolis. Mas esses eram filmes mudos. E o fim dos anos 1920 chegaram com uma inovação que mudou o cinema para sempre: o som. Então é claro que o Lang quis experimentar com a nova tecnologia. Mas ele não seguiu exatamente o caminho das produções de Hollywood da época, que estavam usando o som para criar inúmeros diálogos ou então para fazer cenas musicais. Não, o Lang quis aplicar o som em uma trama de suspense que chocasse o público. E foi assim que nasceu M, o Vampiro de Düsseldorf. No filme, vemos como a cidade de Düsseldorf está sendo aterrorizada por um misterioso assassino de crianças. E quando a cidade inteira decide resolver o problema, começa uma caçada intensa para descobrir quem é o responsável pelas atrocidades. E para contar essa história, o Fritz Lang fez um uso brilhante dos novos recursos sonoros que estavam à disposição. Uma das melhores ideias foi trazer um recurso clássico do mundo da ópera: o leitmotiv, que é basicamente um tema musical que é atrelado a um personagem ou a uma temática e que aparece várias vezes na obra. Para isso, o Lang escolheu a famosa composição de Edvard Grieg, conhecida como Na Gruta do Rei da Montanha. Mas essa não seria uma música tocada na trilha sonora do filme. Não, logo no começo a gente descobre que essa é a música que o assassino misterioso começa a assobiar quando ele está prestes a atacar uma nova vítima. O assobio então funciona como uma ferramenta para aumentar o suspense, já que a música entra mesmo quando a gente não vê o assassino em tela. O perigo está implícito pelo som e não necessariamente pela imagem. Hoje isso pode parecer meio básico, mas a gente precisa lembrar que naquela época isso era extremamente inovador. E a estratégia funcionou tão bem que logo ficou claro para outros cineastas como o leitmotiv era uma ferramenta sonora muito poderosa, especialmente para criar suspense. Basta ver como outros clássicos que vieram depois também exploraram essa ideia da música que marca a presença de uma força assassina, como em Psicose ou então em Tubarão. Fora, é claro, toda a tradição que se construiu depois nas trilhas de cinema, com temas musicais sendo atrelados a personagens específicos. Se esse legado musical é extenso e rico, é em grande parte graças a ideias pioneiras como essa do Fritz Lang de usar o leitmotiv em M. E o melhor é que o som do assobio não tá lá só para indicar a presença do vilão. Mais tarde, quando a gente conhece melhor o personagem, a gente entende ainda mais essa mania dele. A gente vê que quando ele tá em momentos de profundo estresse e de desorientação, ele começa a assobiar também. Então, o que no começo parecia ser só um aviso sonoro, depois se revela como um gesto compulsivo, um som que traduz a complexidade da condição mental do vilão. Mas não é só o tal assobio que merece destaque no departamento sonoro desse filme. Tem também o trabalho com os sons ambientes, que também são fundamentais para a construção do suspense. Como aponta o canal Mr. Nerdista em seu vídeo sobre o filme, a cena da vitrine é um ótimo exemplo. Nela, a gente começa ouvindo os barulhos da cidade. Mas quando o assassino vê um novo alvo, os sons ambientes desaparecem. A mixagem de som nos coloca no espaço mental do vilão, traduzindo o foco instantâneo dele na nova vítima. Tem também mais pra frente a cena em que os criminosos da cidade perseguem o assassino.
Seria muito tentador usar nova tecnologia de som para ter uma trilha sonora super intensa e traduzir o frenesi do momento. Mas, em vez disso, o Lang preferiu trazer momentos de silêncio absoluto. É uma ausência de som tão chamativa que acaba aumentando a tensão da cena. Ou seja, enquanto novos filmes da época estavam obcecados em ter novos sons o tempo todo, o Fritz Lang lembrou do valor de manter um pouco do silêncio da era dos filmes mudos. Se não bastassem todas essas inovações técnicas, M também deixou uma marca ao mostrar como contar uma história de serial killer nas telas. Tudo que encanta o público até hoje em filmes e seriados sobre assassinos em série já pode ser encontrado aqui no filme de Fritz Lang. Para começo de conversa tem o choque causado pelos crimes. Histórias de serial killer captam a nossa curiosidade por trazerem atos horrendos dentro de um padrão, e isso parece ser fora da realidade, parece ser coisa de ficção mesmo. E o Lang sabia desse magnetismo macabro. Por isso, na hora de inventar a história, ele e a roteirista Thea von Harbou, que na época era a esposa dele, tentaram responder a uma pergunta: qual seria o crime mais horrendo que a gente poderia narrar? E assim eles pensaram em um assassino de crianças. E o conceito realmente se provou chocante. Afinal, quando Lang anunciou nos jornais que esse seria seu próximo filme, ele passou a receber diversas cartas com acusações de estar enaltecendo a violência e o crime ao tratar desse assunto. Mas quando você vê M, você percebe que o diretor não foi sensacionalista de forma alguma. Pelo contrário, a encenação que ele faz dos crimes é baseada na sugestão, no que fica implícito. Por exemplo, vemos uma criança, o brinquedo dela, um pôster que narra os crimes do assassino, e então entra uma sombra ameaçadora. E aí, mais tarde, o filme corta para a mãe daquela menina, chamando o nome dela, Elsie. E a cada repetição do nome, vemos um lugar onde a garota poderia estar, mas ela não está lá. Até que, enfim, vemos somente o vestígio do crime. Uma bola rolando, um balão preso nos fios elétricos. O episódio é horrendo, mas a construção da imagem não tenta nos escandalizar. Pelo contrário, ela nos deixa sentindo o peso do horror a partir do que não vemos. E é esse padrão que vai ser mantido pelo restante do filme. Então, o Fritz Lang começa fisgando a gente com o conceito horrendo do assassino. Mas se a gente permanece com os olhos presos na tela, é pelo que vem depois. O jogo de gato e rato. Qualquer pessoa que tenha visto filmes e séries de serial killer sabe que uma enorme parte da graça dessas histórias está no mistério de acompanhar o passo a passo da investigação, como se estivéssemos bancando os próprios detetives. E M soube como estabelecer isso de forma cinematográfica impactante, a começar pelo mistério que dá início a tudo. Quem é o assassino? Para manter esse segredo, o Lang filma o vilão de forma oblíqua. Não começamos vendo o rosto dele, mas sim a sombra dele, as costas dele. Outras vezes ele está escondido por trás de objetos. E a postura ameaçadora dele também é refletida pelo movimento de câmera. Repara que ela está em constante movimento, deslizando pelas ruas, perseguindo pessoas. Mesmo que não seja literalmente uma visão em primeira pessoa do assassino, esse trabalho de câmera cria um senso predatório. Um que inclusive depois se volta contra o próprio assassino, na parte em que ele se torna o alvo da perseguição da cidade. Então, se essa perseguição a uma ameaça misteriosa nos deixa engajados, é muito graças a como a câmera nos engaja nessa movimentação. E o que essa encenação do Lang demonstra é que ele foi muito metódico. E talvez por isso ele se dedique tanto aos detalhes da investigação do caso. Vemos como o assassino manda cartas para a polícia e para a imprensa. Vemos a caligrafia dele ser estudada por especialistas, assim como as digitais dele. Detalhes nos móveis da casa do vilão se tornam cruciais para descobrir a identidade dele. Tudo isso é filmado com muito esmero pelo diretor, transformando esse processo forense num ritual hipnotizante. E a prova de que isso tem um efeito poderoso é o fato de que incontáveis filmes e séries criminais que vieram depois também aplicaram esse mesmo cuidado na hora de encenar os detalhes forenses, com o mesmo uso de close-ups, de montagens com cenas de laboratório, de explicações científicas e tudo mais.
E depois de nos manter inquietos com o mistério da identidade do assassino, o filme finalmente nos revela quem ele é. Um sujeito chamado Hans Beckert. Mas o alívio dessa resposta logo dá lugar a mais mistérios. Por que ele comete esses crimes? Como funciona a mente dele? É aqui que a gente vê mais decisões inteligentes de roteiro vindas de Fritz Lang e de Thea von Harbou. Seria muito prático eles simplesmente tratarem o Beckert como uma encarnação pura do mal. Aliás, certos filmes mais antigos de serial killer seguiram essa abordagem. O assassino é assim porque ele é mau e pronto. Mas Lang e von Harbou decidiram ir em outra direção e trazer mais profundidade para o Beckert. É o que fica claro no clímax, quando ele é capturado pelos criminosos e levado para um julgamento informal. Em um momento de atuação brilhante do Peter Lorre, a gente vê o Beckert explicar que ele não mata porque ele quer, mas porque ele tem algo dentro dele que o obriga a matar. Ele tem distúrbios mentais pavorosos, e isso gera um grande debate no julgamento. Se ele não tem controle sobre essas ações, como ele deve ser responsabilizado pelos crimes? Significa que esse filme não se contentou em ter um serial killer somente como uma força do mal e pronto. Em vez disso, o Lang quis explorar o lado psicológico do vilão. Ele quis observá-lo de forma mais aprofundada, porque isso poderia render uma série de tensões dramáticas novas e intrigantes. E o cinema aprendeu com esse exemplo. Afinal, muitas das histórias mais memoráveis de serial killer que vieram nas décadas seguintes foram justamente aquelas que trouxeram esse olhar mais investigativo sobre a mente dos assassinos em série. Porque tão intrigante quanto saber como eles matam é saber por que eles matam. E M já tinha deixado isso bem claro lá nos anos 30. Bom, até aqui eu apontei diversas vezes como a gente nota ecos de M em outras obras que vieram depois. Mas tem um aspecto crucial desse filme que parece não ter sido tão imitado pelos seus seguidores durante muito bom tempo. Acontece que em M, o Lang não estava só interessado em analisar o assassino em série, ele também quis analisar a gente, a sociedade. A cidade de Düsseldorf e seus habitantes são tão cruciais para essa obra quanto o próprio Beckert. Afinal, o filme faz questão de nos mostrar qual é o efeito que os assassinatos de Beckert causam na população. Primeiro, o pânico se instala entre as pessoas, o que leva a uma consequência perigosíssima: a mentalidade de multidão que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos. Pessoas começam a acusar as outras sem provas e gente inocente é atacada por puro pânico generalizado. Já nos primeiros minutos, o filme demonstra que uma população sedenta por sangue também pode ser extremamente assustadora. É esse tema que se desenvolve aos poucos até culminar na incrível cena final do filme, quando criminosos da cidade capturam o Beckert e o levam a um julgamento popular longe dos olhos da lei. A princípio, o destino do vilão parece selado, porque os criminosos clamam pela morte de Beckert, dizendo que essa é a única maneira de obter justiça. Mas o advogado, entre aspas, do Beckert se opõe, defendendo que o vilão precisa sim ser punido, mas não com a morte. Se o criminoso tem distúrbios mentais, ele precisa ser julgado dessa forma e levado para uma instituição, ao invés de ser executado pelo povo. Então, com esse debate, o Fritz Lang joga na gente a indagação: como devemos lidar com esse tipo de criminoso? Qual é a forma correta de julgar um assassino em série? É justo ou moral tirar uma vida de quem tirou vidas? E no fim, o Lang não nos dá uma resposta definitiva, porque antes que seja dado um veredito, a polícia interrompe o julgamento popular e leva o Beckert para um julgamento de verdade. E se a gente esperava ver uma conclusão fechadinha, somos surpreendidos porque o filme acaba sem revelar qual foi o veredito final. A gente não descobre qual é o destino que aguarda o Beckert. Em vez disso, acabamos com um pedido desesperado da mãe de uma das vítimas, suplicando para que cuidemos das crianças. O que esse final aberto revela é que M não quis explorar de forma sensacionalista os crimes de um serial killer. Não, o filme tem um grande interesse em debater a gente, o restante das pessoas, levantando questionamentos éticos, políticos e legais sobre como nós, enquanto sociedade, lidamos com esses criminosos. Esse é um suspense sobre um serial killer, mas que também faz a gente olhar para nós mesmos. Só que, curiosamente, essa ideia não foi copiada à exaustão pelos descendentes de M, porque durante muito tempo, várias das maiores obras sobre serial killers não demonstraram ter tanto interesse assim em explorar as ramificações sociais do tema.
isso ganha mais força décadas depois, com filmes que passam a desconstruir o subgênero do serial killer. Em especial, obras como O Verão de Sam, do Spike Lee, Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho, e Zodíaco, do David Fincher. Filmes que exploram de forma brilhante o efeito que serial killers têm em nós, tanto na escala individual quanto na escala social, o que só demonstra como o filme de Fritz Lang estava à frente do seu tempo nesse quesito. É inegável então que M, o Vampiro de Düsseldorf, é um divisor de águas. E olha que daria pra passar mais um bom tempo falando sobre outras facetas do legado desse filme. O jeito que ele deslanchou a carreira do grande Peter Lorre, como ele consolidou ainda mais o nome de Fritz Lang, como a fotografia de alto contraste inspirou grandes filmes noir nas décadas seguintes. Mas, acima disso tudo, tem a maneira como esse longa surgiu num ponto de virada na história do cinema, aplicando novas tecnologias com exímia destreza técnica e abrindo portas para que tantos filmes e seriados de serial killer se tornassem obras fundamentais da história do cinema. E se o longa ainda por cima faz a gente refletir sobre como nós nos relacionamos com os serial killers, é só prova de que esse filme merece mesmo ser relembrado década após década. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. Uma delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo do vídeo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário que vai ficar destacado com uma cor diferente. Agora, se quiserem ajudar a gente com um valor recorrente mensal, vocês podem se tornar apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Até porque uma das recompensas que eu ofereço é o Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês via videoconferência. O último que a gente debateu, por exemplo, foi M, o Vampiro de Düsseldorf. Os detalhes da nossa campanha estão no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.